Olá! O Universidade Aberta de hoje fala sobre o programa de reabilitação e integração às pessoas com deficiência. O projeto de extensão da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia tem como objetivo a prevenção, promoção e reabilitação fisioterapêutica em pacientes com deficiência visual. Para falar sobre o assunto, está conosco aqui no estúdio a coordenadora do projeto, a professora Janaína Costa, acompanhada da acadêmica de fisioterapia, Samantha Pierezan. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos assistir a matéria produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. Dados do IBGE apontam que no Brasil existem cerca de 150 mil pessoas cegas e 2,4 milhões com dificuldade de enxergar. Todos os anos, cerca de 500 mil crianças menores de 16 anos de idade ficam cegas no mundo, sendo que aproximadamente 90% residem em países em desenvolvimento. Dia vista direita com 16 anos, glaucoma, foi detectado no tempo que eu estava no colégio ainda, estava na segunda série, fiquei cego, perdi a visão totalmente com 30 anos. Final da mãe me levou para Porto Alegre com 6 anos e lá o médico errou minha operação, né? Não era para operar, era para usar uma lente de contato na vista que, conforme essa lente, ela ia corrigir meu problema de estrabismo, né? Que eu tinha muito estrabismo, virava muito a vista. Uma distrofia juvenil Stargardt, que naquela época é uma doença rara, né? Isso é uma doença genética, né? Ocorreu na adolescência, quando a gente descobriu, eu tinha mais ou menos uns 22 anos. Algumas características típicas são acarretadas pela deficiência, tais como dificuldades de organização espacial, mobilidade, esquema corporal desorganizado e pouca resistência física, resultando no comprometimento do desenvolvimento da postura e da mobilidade, induzindo a um padrão postural típico destes pacientes. O médico disse que eu tenho baixa visão, que aí eu não leio mais, né? Fui perdendo assim aos poucos, né? Então a leitura já não faz mais parte, né? Minha vida assim com a visão, só com o ouvido. Então, tem a dificuldade, né, de andar, né, porque a gente não sabe para que lado vai, né. A minha função em casa é quase normal, porque é o que eu fazia quando enxergava. Hoje, com um pouco mais de limitações, mas a gente continua fazendo. Porém, estas dificuldades podem ser amenizadas, garantindo mais qualidade de vida. Aqui na Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da UPF, um projeto de extensão auxilia os deficientes visuais na prevenção, promoção e reabilitação fisioterapêutica. Ele acontece, de duas maneiras, a parte de reabilitação e a parte de prevenção. Que na prevenção nós trabalhamos orientações, que são posturais, diabetes, hipertensão, que era para os pacientes realizarem melhor as suas atividades de vida diária e buscando sempre uma melhor qualidade de vida. Bom, como esses pacientes têm bastante alterações corporais, na parte de reabilitação a gente trabalha bastante o equilíbrio deles, o equilíbrio estático, o equilíbrio dinâmico, que é a marcha, consciência corporal, propriocepção e principalmente para torná-los mais independentes. Senti muito melhor, com mais confiança, até mesmo mais firmeza para andar, sim. Meu equilíbrio melhorou bastante, a musculatura melhorou bem também, porque de primeiro quando eu enxergava a gente jogava a bola, E hoje então, para mim aqui melhorou 100%, estou muito bem. A fisioterapia tira as dores da minha coluna, as dores das pernas, dos ombros, do pescoço, tudo, né? Aqui é muito bom para mim, Do exercício aqui também foi muito importante para mim, porque eu estava com um problema na coluna, com dor nas pernas, parece que eu estava assim com fraqueza, né? E daí depois que eu comecei a fazer aqui também estou me sentindo muito bem. Professora Janaína, tudo bom? Tudo bem. A gente ouviu o relato dos pacientes, de uma série de problemas físicos que eles sentem, E a pergunta que eu te faço é, isso é próprio de quem tem baixa visão ou perda total de visão,
ou isso atinge a todas as pessoas? Com certeza, sim. O que a gente observa com o projeto? Como existe a baixa visão, a perda total da visão, existe toda uma alteração de postura, uma alteração de equilíbrio, uma alteração na marcha, né? Na caminhada? Na caminhada dos pacientes. Então, o que a gente trabalha no projeto? A gente trabalha como um todo o paciente. Conforme foi apresentado no vídeo anteriormente, a gente trabalha também essa promoção em saúde. Então, a gente tem uma parte que a gente trabalha sobre orientação espacial, a gente trabalha sobre diabetes mellitus, a gente trabalha uma série de questões importantes com o paciente, como a obesidade, porque ele tem diminuição da mobilidade. Mas o paciente portador, o paciente com deficiência visual, ele se locomove com mais dificuldade, mesmo com a bengala? Existe uma... Ou há uma acomodação desse paciente pela dificuldade de mobilidade? Com certeza, existe uma acomodação bem maior do paciente. Então, o que é fisioterapia? O objetivo nosso do projeto justamente é esse. Fazer com que o paciente possa trabalhar toda essa propriocepção, que é o sentido de posição, que a gente trabalha o tempo todo com ele, essa orientação espacial, esse esquema corporal, né? E melhorando dessa forma a qualidade de vida do paciente, né? A gente trabalha com crianças também, que no desenvolvimento motor, que a gente sabe pela baixa visão ou a perda total da visão, existe toda uma alteração no desenvolvimento motor normal da criança. Então, a gente trabalha a fisioterapia de crianças também, não só de pacientes adultos. Para que elas possam se desenvolver da melhor forma possível. Da melhor forma possível. A Samantha é bolsista do projeto, ela estava comentando antes de começar o programa que tem algumas coisas que chamam bastante a atenção dela ao trabalhar com os pacientes. Que aspectos são esses, Samantha? Então, o que me chama a atenção, né, por eles terem essa alteração, né, parcial ou total da visão, eles são pessoas bem independentes, eles conseguem realizar as suas atividades assim, de vida diária normalmente, sabe? Claro que tem com alguma dificuldade, né, por causa da visão. Então, no projeto, tendo base nisso, o que a gente tenta? A gente tenta aperfeiçoar, né? Trabalhar, então, essa independência funcional, que é uma coisa onde a fisioterapia busca mais, né? Como a professora Janaína falou, então, para melhorar a qualidade de vida deles. A gente fala em promoção, que foi o aspecto que a professora Janaína comentou, né? De trabalhar com as crianças, de trabalhar essa questão de noção espacial, mas a gente também tem a reabilitação. Pessoas com deficiência visual têm muito mais quedas do que as pessoas que não têm a deficiência visual. Com certeza, até porque elas têm toda uma alteração de postura, até por essa dificuldade de movimento, por tudo isso que eu relatei, pelo esse esquema corporal alterado, ela vai ter toda uma alteração de postura, consequentemente alteração de equilíbrio. Então, com certeza, ela vai ter, o risco de quedas é muito maior. Então, dentro da fisioterapia, a gente trabalha individualizado com o paciente, né? Mas a gente trabalha em grupo, essa orientação, né, em grupo. Ou seja, o sujeito entre outras pessoas. Entre outras pessoas e os familiares também. Né? Então a gente procura trabalhar com os familiares, principalmente das crianças, por essa orientação, como eu falei antes, ao desenvolvimento motor também, toda a orientação a gente dá aos pais de crianças. Complementando, né, o que a prof falou, então o projeto ele acontece, né, em 2 vezes na semana, que é a parte de integração social, que é o grupo todo, e a parte da reabilitação. Que na parte da reabilitação é um atendimento individual, né, que a gente vai fazer uma avaliação funcional deles e a gente vai ver o que mais tem que ser trabalhado. Samantha, tu também comentou antes comigo que existe uma diferença. Existem alguns pacientes que usam os dispositivos de apoio, como a muleta, por exemplo, e existem aqueles que não utilizam. Tu percebe uma diferença entre os que utilizam e os que não utilizam? Claro, os que fazem, né, o uso do dispositivo auxiliar, eles conseguem se orientar melhor, mas que numa pesquisa que a gente fez, né, num artigo que a gente fez, não deu assim, muita diferença. Por exemplo, pessoas que fazem ou não fazem o uso desse dispositivo são pessoas bem independentes, sabe? Então, mas e os problemas posturais aumentam, diminuem? Há alguma observação nesse sentido? Com certeza. Na verdade, assim, por ter essa baixa visão, conforme a gente falou, a perda total da visão, na verdade, há toda uma alteração na forma que vai caminhar, esquema corporal, conforme a gente falou, e isso
faz com que haja todas Mas as alterações posturais. O melhor é o uso do dispositivo ou o melhor é a independência do dispositivo? Na verdade, o melhor seria que ele fosse o mais independente possível, só que há um certo risco de quedas também. Maior. Maior, mas o que a gente quer? A gente quer trabalhar com ele no sentido que ele seja independente para melhorar a sua qualidade de vida, mas a gente também tem que trabalhar no sentido de prevenir as quedas. A gente não quer que nosso paciente também... No projeto, durante o atendimento, a gente faz com que eles não usem, né? Para buscar uma melhor independência. Então, o máximo que a gente puder é que ele seja independente, melhor, né? O que guia esse sujeito, né, esse paciente, para se deslocar? O som, o tato, qual desses sentidos é o mais gritante na hora do deslocamento? É o que se destaca mais? Segundo os nossos pacientes, é o som, né? É o som. Pelo menos. Ok, bom, esse universo é um universo bastante complexo, tem muitas variáveis envolvidas. Imagine você que está aí em casa, de repente, ficar sem a sua visão e ter que se locomover dentro da sua própria casa. Isso já deve ser difícil. Agora, ao invés de se locomover dentro de casa, tenta fazer isso na rua. Né? É um grande desafio a ser superado e nós vamos conversar mais sobre isso no próximo bloco, com a presença do Fábio, que é da APACE de Passo Fundo. Até já! Estamos de volta com o Universidade Aberta de hoje. O nosso assunto é o projeto de extensão que busca intervenção fisioterapêutica em deficientes visuais. Continua conosco aqui no estúdio a coordenadora do projeto, a professora Janaína Costa, acompanhada neste bloco do Fábio Flores, paciente do projeto e também membro da APACE, Associação Passofundense de Cegos. Fábio, compartilha um pouco conosco a tua experiência dentro do projeto. Tu sentiu alguma diferença a partir do momento que passou a frequentar as reuniões do projeto? Com certeza, professora Bibiana, a gente se sente mais disposto, acaba assim também contribuindo bastante para a questão da postura, né? Eu que tenho uma dificuldade às vezes postural e também assim, ó, além da integração que a gente tem com os acadêmicos, com o pessoal que está estudando e fazendo esta atividade que é tão importante, né, para nós, pessoas com deficiência visual, que normalmente ficamos muito paradas, né, e não conseguindo ter um desenvolvimento melhor das condições assim físicas do corpo, né? A pessoa fica muito sentada ou acaba se acomodando em várias situações. Então, isso é muito importante para tu não atrofiar músculos, não ter problemas na sua locomoção independente, né? Como é tão importante aí para o ir e vir da pessoa cega. Fábio, tu sempre teve perda da visão ou tu sempre foi cego ou tu perdeu a visão ao longo dos anos? Eu perdi a visão aos 17 anos devido a um problema de descolamento de retina e com alguns agravantes, né, que acabou... Eu tinha uma limitação visual, já tinha uma limitação visual, mas conseguia me locomover, né, aí fazer atividades do dia a dia. Depois que perdi a visão, fiquei um tempo parado achando que não teria condições mais de ser sujeito de si próprio, de poder estar contribuindo, estar inserido na sociedade, né? E hoje estou aí integrado e com toda o potencial de ser uma pessoa cada vez mais independente. Fábio, a partir da observação e das conversas que vocês têm na associação, vocês percebem uma diferença de mobilidade, de movimento em quem sempre foi cego ou sempre teve limitações na visão e de quem enxergava bem e depois deixou de enxergar? Com certeza, né? Acaba tendo vários desdobramentos na questão assim, ó. A pessoa que nunca enxergou, ela tem dificuldade
em ter o contato do que é o mundo, né? Das formas, das cores, dos objetos em geral, como que são formatos disso, né? Então, mas na questão assim, ó, da aceitação, da uma questão geral da deficiência visual, ela tem uma maior facilidade, mas já a pessoa que perdeu a visão ao longo da vida, seja de alguma doença ou algum acidente, alguma coisa, ela acabou tendo contato com o mundo, ela conhece todas as formas, mas a sua reabilitação é mais difícil e um pouquinho mais demorada devido a ela ter alguns maneirismos, algumas resistências que, como era muito visual e até hoje é muito visual as coisas, a pessoa acaba não se dando conta dos sentidos remanescentes, né, como audição, olfato, paladar, todas as coisas que vinham a contribuir para tu estar melhor no espaço onde está de orientação e também na sua locomoção. Quer dizer, a gente reduz a nossa experiência do mundo à visão, né? Com certeza, e daí acaba se esquecendo das outras questões e a pessoa cega, como eles não estão vendo na sua locomoção com a bengala ou dentro do local sem ela, que existem algumas técnicas de proteção para a sua locomoção, ela acaba tendo uma tensão maior no se locomover, então ele não fica com uma postura adequada, ele fica tenso. Tem pessoas que acabam tendo a sua marcha meio robotizadas, meio que isso acarreta problemas nos seus membros, né? Na orientação em si da pessoa. Professora Janaína, dentro do projeto vocês percebem essa distinção entre aqueles que perderam a visão ao longo da vida e aqueles que sempre foram cegos? Com certeza, com certeza. A gente percebe em relação à independência, né, do paciente, principalmente. E é feito um trabalho específico para esses grupos? Sim, sim. Na verdade, a gente faz conforme eu falei, o atendimento individualizado e o atendimento em grupo, mas sempre respeitando, né, a individualidade de cada um, né? Essas particularidades. Particularidades de cada um, né? Fábio, a APASSE tem uma série de projetos com a Universidade de Passo Fundo, não só esse da fisioterapia, né? Tu poderia falar um pouquinho para nós como é que isso ajuda no processo, como tu mesmo disse antes, né? Se sentir sujeito, independente, né? Na sociedade, pelo menos aqui, né? na nossa região? Sem dúvida, acho que esses projetos que estão sendo desenvolvidos com a Universidade de Passo Fundo, para nós está sendo importantíssimo, de fundamental importância, que quando a APASSE procurou a UPF para tratar sobre esses temas, tanto não só da habilitação e reabilitação, como de esporte, a questão de artes, e também dar acesso ao mundo da leitura, do acesso à literatura, das coisas assim, para nós, é com o intuito de propiciar que cada vez mais pessoas cegas possam estar sendo atendidas e mostrando o seu potencial que ele tem. Não é porque ele tem uma limitação visual que acaba acarretando ali, seja da cegueira total ou da baixa visão, que ele não pode ser uma pessoa independente, ter uma qualidade de vida, e com esse intuito de resgatar cada vez mais essas pessoas que estão historicamente em suas casas, sem nenhum tipo de atendimento, ou acesso à informação, ou acesso, né? À informação, né? Que a APASSE trabalha fortemente, né, para dar essa qualidade de vida, propiciando, com o apoio da UPF, essas atividades que tanto colaboram na sua vida diária, seja na sua estimulação, né, dos seus sentidos, seja no questão do tato, seja na informação, ou seja na questão do lazer, né, propriamente dito, né, com vários projetos aí que existem. Tu sente, Fábio, que ao longo dos últimos anos, esse esforço que a sociedade
deveria fazer ou está fazendo é suficiente para possibilitar uma reintegração desse sujeito com baixa visão ou com nenhuma visão nos espaços públicos? Ou isso está muito devagar ainda? Eu acho que ainda estamos engatinhando, professora, neste sentido que, claro, melhorou muito de um tempo para cá a questão da compreensão, o que é a questão da deficiência em si, a importância que tem colaborarem, atravessar uma via pública, ajudar ele, né, que a cegueira, como a gente fala, não é uma doença que transmite, não é nada, é só uma limitação que acaba a pessoa tendo. Mas ainda precisamos avançar muito mais na questão de acessibilidade, de mais estudos sobre essas situações que acabam acarretando a perca da visão, e também propiciar que cada vez mais haja uma conscientização não só das pessoas, mas como das famílias, que acabam às vezes não querendo expor aquele seu familiar na vida diária, na sociedade, vezes, né? Por superproteção, que às vezes por não ter a informação adequada, ele acha que está fazendo uma grande coisa, mas acaba segregando aquela pessoa na sua casa e não trazer para um grupo que ele pode conviver, ver experiências e também contribuir com a sua experiência de vida. Fábio, vamos aproveitar que nós estamos aqui falando com os telespectadores da UPF TV para as pessoas que estiverem em casa, que tiverem desejo de conhecer um pouco mais o trabalho da APASSE, como é que fazem para contatar vocês? Bom, pode contatar pelo telefone 3584 1211, né, que é o nosso número de contato, ou ir até a sede da entidade, que ela fica junto à Rua Moron, 2832, esquina com Andradas, no bairro Boqueirão, em Passo Fundo, que vão ser muito bem recebidas, e a gente está para passar todas as orientações, os projetos que a gente desenvolve de uma integração maior da pessoa cega na sociedade, e também mostrar essas iniciativas como essa da fisioterapia para nós com deficiência visual. E eu quero perguntar para a professora Janaína, então, além do contato com a APASSE, de que outras formas os interessados podem fazer parte do projeto de reabilitação e promoção da saúde? Na verdade, assim, o nosso projeto é específico, né, para deficientes visuais, né? E aí eles podem entrar em contato direto com a clínica de fisioterapia, né? Aqui da universidade. Da universidade, através do telefone 3316-8495. 3316-8495. Ok, então, muito obrigada pela participação, professora Janaína. Fábio, foi ótimo ter você aqui. A Samanta, que estava no outro bloco, e o Universidade Aberta volta na próxima semana com mais um projeto ou pesquisa realizado aqui na UPF. Até lá!